Aí galera, eu sou o Simon Hill e este vídeo eu tô fazendo para comentar um pouco sobre o caso que teve grande repercussão na imprensa local e também na nacional, do rascunho de memorando em que havia uma tentativa de se recolher vários livros tradicionais da literatura brasileira, como Os Sertões, Memórias Póstumas de Brás Cubas e outros títulos, sob o pretexto de que seriam, se não me engano, inadequados para os adolescentes e crianças, enfim. Claro, a simples ideia de se tentar fazer algo do gênero é abominável, né? Tirar livros tradicionais da literatura brasileira, de grandes nomes da literatura brasileira, é um absurdo por si só. No entanto, no caso em tela, o que a gente tem que analisar? O memorando que foi expedido, né, foi encaminhado para as coordenadorias regionais de educação, era válido? Pronto. Partindo desse princípio, na minha concepção, eu entendo que esse memorando não tinha validade alguma. Por quê? Eu fui olhar, me mandaram via WhatsApp e pelo que eu vi, havia toda a redação ali dizendo que era para recolher os livros, etc. e tal, e no final vinha escrito o nome do secretário de Estado de Educação, né? O que nos faz pressupor que era para a autoridade máxima da secretaria assinar o documento para ele ter validade. Contudo, quem assinou foi uma diretora, né? E não o secretário. Então, a partir daí, a gente pode perceber que o memorando não era válido. Não tinha assinatura do secretário de Estado de Educação, que era para ter. E daí a gente pode pressupor ainda de que sequer o secretário teve ciência, muito pouco teve anuência em encaminhar esse tipo de documento para todas as coordenadorias regionais de educação. Então, assim, daí a gente já descarta tudo. O documento não era válido. Não era válido. O secretário não assinou o documento. Quem assinou foi apenas uma diretora, ou seja, a técnica, a pessoa que escreveu o ofício, mas que não tinha poder para assinar e para fazer com que aquele ato surtisse efeitos. Eu acho que o único erro que houve aí foi só ter expedido sem assinatura do secretário. E quem sabe se esse documento tivesse sido apresentado ao secretário, que eu não sei se foi, eu tenho quase certeza de que ele não iria autorizar isso daí, entendeu? Então não houve a anuência da autoridade máxima da secretaria. O único vacilo foi terem encaminhado sem o secretário ter conhecimento, ao que tudo indica. E, enfim, gente, é como eu costumo dizer, cada pessoa é um universo. O estado de Rondônia tem milhares de servidores públicos, eu sou um deles. E a gente vai ter servidores públicos bons, servidores públicos ruins, servidores públicos com mentalidade progressista, outros com mentalidade demasiadamente conservadora e por vezes retrógrada, entendeu? Então, temos diversos servidores. Eu não sei, eu não conheço a pessoa que redigiu aquele rascunho de memorando, não a conheço, não sei o que passa pela cabeça dela, mas ao que tudo indica, ela não concorda com a redação dos livros que ela pretendeu, né, fazer com que fossem retirados das bibliotecas, mas não conseguiu porque o secretário não assinou o documento, então não conseguiu fazer um documento válido, né? Então, assim, temos servidores bons e ruins, mas assim, o Brasil é um país livre, as pessoas têm o direito de livre expressão, de ideias, né? E no meu entendimento não houve nenhum vacilo grave, não houve nenhum ato grave em relação a isso. Eu imagino que as pessoas estão fazendo um alarde muito grande em torno de um negócio que não teve efeito, não era para ter efeito, entendeu? Então, assim, é uma tempestade de copo d'água. Eu acho que está acontecendo coisas tão mais desagradáveis e tão mais nocivas nos bastidores da política de municípios, de estados, do Distrito Federal, da União, que as pessoas simplesmente banalizam ou ignoram, enquanto a gente fica perdendo tempo com coisa que não tem sentido. Agora,
seria uma outra coisa se o secretário tivesse assinado esse memorando e tivesse mandado para as coordenadorias regionais de educação. Aí sim iria revelar um posicionamento do governo do estado de Rondônia e que com certeza deveria sim ser rebatido com toda a veemência possível. No entanto, isso não aconteceu. Foi só uma técnica que possivelmente partiu da cabeça dela, fazer um documento daquele, que era para o secretário assinar, mas ele não assinou e possivelmente nem teve conhecimento desse rascunho de memorando, e se tivesse, possivelmente não iria autorizar ele ir para frente, enfim. Agora, quanto ao sistema eletrônico de informações, eu, como servidor público e que tem um chefe superior a mim, o que eu costumo fazer? Sempre quando eu redijo um ofício, uma comunicação interna, uma circular, uma instrução de serviço, eu primeiro redijo o documento e primeiramente eu vou lá com o meu chefe para ele ler, ver se ele concorda com o que está escrito ali, ou se ele quiser, ele faz as adequações que ele julgar necessárias, e ele concordando, ele assina. E depois que ele assinou, se for preciso a minha assinatura, aí eu assino depois dele. Porque primeiro o meu chefe tem que ter conhecimento daquele documento. E a partir do momento que o documento recebe uma primeira assinatura, ele pode ter trocentas assinaturas. Mas a partir do momento que ele recebe uma assinatura, e se o documento está público, qualquer pessoa pode acessar. Qualquer pessoa. Outra coisa, estão questionando, por que o documento estava como restrito e etc e tal. Cara, é um rascunho. Rascunho não tem que ter publicidade. É um rascunho. Você ainda está, em tese, você estaria confeccionando aquele documento. Agora, a partir do momento que ele está concluído, finalizado, com a assinatura de quem tinha que assinar, e dependendo do assunto desse ofício, porque há a possibilidade de a gente colocar documentos no SEI como restrito, e caso ele seja um documento que tenha que ter domínio público, ele vai ficar público, mas só depois de concluído. Redação concluída, todas as pessoas que tinham que assinar tendo assinado o documento. Aí sim, legal, temos que dar publicidade. Mas se é um rascunho, no meu entendimento, não tem que estar público. Não tem que estar público. Enfim. Então, esse é o meu entendimento sobre todo esse caso que o pessoal está divulgando por aí e tal. Não estou dizendo que eu estou certo, mas eu quero apenas compartilhar o meu entendimento sobre tudo isso daí, a minha concepção sobre esse caso. E é isso aí a maneira como eu vejo essa situação. Beleza? Vou indo lá. Tchau, tchau.